Bom, boa tarde a todos, a gente está iniciando a gravação. Esse é mais um dos encontros que a gente chama de Fórum AT em Notícias, né? Nesse encontro, nesse momento, a gente vem procurando agilizar e aprimorar a nossa comunicação com as pessoas cadastradas aqui no fórum, e a gente escreve uma newsletter que já foi enviada hoje, a terceira para os nossos cadastrados, e a gente aproveita e faz uma gravação a propósito desse momento, e o tipo de gravação que a gente vai fazendo hoje vai ter um formato mais parecido, pela primeira vez, com o sonhado por a gente, o que a gente vinha pensando quando criou esse espaço, que é um espaço de reforçar para todos os integrantes que as notícias que foram postadas, os assuntos que foram destacados no portal e no canal YouTube do Fórum, mas o mais importante era escolher um ou dois desses temas, hoje a gente escolheu dois, e poder conversar um pouco sobre esse tema, inclusive de uma maneira que pode fugir até um pouco do que foi o conteúdo específico da notícia que foi tratada. Então, nós pensamos duas dessas notícias. Uma delas é a respeito, uma publicação que trata da atuação que surgiram na França sobre atuação sindical em saúde dos trabalhadores. E aí, então, em relação a esse assunto, nós vamos aproveitar aqui, explorar um pouco o professor Rodolfo Vilela, que começou a sua vivência profissional nesse campo, atuando como um assessor de movimento sindical, Sindicato dos Trabalhadores Químicos, lá no estado de São Paulo. E nós tivemos duas notícias que trataram do tema eleições. Uma delas foi a notícia referente à atuação de sindicatos dos trabalhadores franceses na eleição lá na França, como que os sindicatos procuraram trazer para a agenda de campanha demandas do seu campo, do seu movimento, da sua perspectiva. E tivemos, até a propósito desse mesmo assunto, uma postagem também noticiando uma iniciativa de centrais sindicais brasileiras que recentemente se reuniram numa conclate e elaboraram um documento com reivindicações, com posicionamentos, enfim, sua visão sobre esse momento e reivindicações. Então, a propósito desse segundo tema, a gente aproveitou para convidar o professor René Mendes, que coordena a Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores, que conduz aqui no Brasil uma iniciativa muito interessante de estimular a produção de documentos que, em última instância, depois você pode me corrigir se eu estiver não descrevendo exatamente, mas elaborar um conjunto de proposições, de visões sobre esse momento que a gente está atravessando, de modo a que o movimento em defesa da saúde dos trabalhadores influencie a agenda da campanha eleitoral aqui no Brasil desse ano. Então, eu quero dar as boas-vindas ao professor Rodolfo e ao René, mas que professores são dois amigos, duas lideranças da área. Então, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Pará. Boa tarde, Rodolfo e Hildeberto, Paraíba, meus amigos. Vamos ouvir o Rodolfo. Boa tarde, professor René. Boa tarde. René, só para fazer um primeiro destaque mais amplo, a nossa newsletter destacou os temas que foram mais trabalhados aí no Fórum AT. Então, houve várias notícias sobre mobilizações de trabalhadores pelo mundo, né? Nós passamos agora
além do que eu já citei, os dois temas que vão provocar a conversa um pouco mais detalhada, tivemos o 28 de abril, Dia Internacional em Memória de Vítimas de Acidentes do Trabalho. Tivemos um lançamento de um plano de prevenção de acidentes graves e fatais na França. Enfim, posicionamentos importantes no movimento sindical europeu contra a exposição dos trabalhadores a substâncias tóxicas para a reprodução. Também destacamos várias publicações, em destaque por fato de que há traduções de obras do Sidney Dekker, Eric Honeygel e Robert Long, que foram disponibilizadas na internet, então é um material muito rico para quem lida com esse tema da análise de acidentes, da prevenção de acidentes, né? E também uma obra importante lançada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, né? A Rosca Sem Fim, também a propósito desse tema da análise dos acidentes, e também algumas notícias sobre ações de serviços públicos e instituições no campo da saúde do trabalhador. E, por fim, um destaque de que no nosso canal YouTube, a principal notícia destacada nesse período foi uma live, o Encontro 86 do nosso Fórum Acidente de Trabalho, onde a autora Laís de Bela comentou a sua obra recém-lançada, Morrer ou Ficar Aleijado, o destino dos eletricitários terceirizados, que tem um vídeo que está disponível no canal YouTube. Então, feita essa introdução, a gente pode, então, conforme conversado aqui, pedir ao Rodolfo que comente esse primeiro tema da atuação sindical em defesa da saúde dos trabalhadores. Trabalhador defendendo sua saúde. Professor René, ou professor Rodolfo, por favor. Muito bom, Pará. Eu primeiro queria parabenizar seu trabalho persistente, sistemático, de acompanhar toda essa conjuntura, né, de que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, né? Eu acho que eu não tenho conseguido fôlego aí para tanta... Então, o Pará tem feito esse trabalho muito dedicado, muito sistemático, né, desse acompanhamento, e essa notícia semanal, né, ela tenta resgatar um pouco o que está acontecendo, né? Então, sobre essa experiência sindical, né, assim, é sempre complicado a gente, enquanto, vamos dizer assim, especialista, não sou dirigente sindical, né, falar sobre a atuação do movimento sindical. Acho que seria muito importante, assim, em outro momento, ter esse espaço de debate para discutir com os sindicalistas, né, como que eles avaliam, como é que é a experiência, as dificuldades, desafios de uma atuação nesse campo, porque eles são inundados por várias pautas, né, essa é a impressão que eu tenho. É a pauta da manutenção do emprego, é a pauta da precarização, de medidas provisórias, de desconstrução, né, todo esse pequeno avanço da social-democracia no Brasil, né, sendo dilapidada, né, como se pegasse a Constituição, fosse rasgando ela na própria CLT, página por página. Então, eu acho que eles vivem uma pauta bastante desafiadora, né? Mas a minha experiência mais particular, uma experiência no sindicato que o Pará comentou, ela teve início, principalmente na época era separado do Sindicato Químicos e Plásticos de São Paulo, eu tinha uma experiência no Sindicato dos Químicos, onde eu atuei numa negociação que existia entre a empresa nitroquímica e o sindicato para construir um laudo conjunto de avaliação do ambiente de trabalho para fins de adicionais. Então, eu tive uma experiência nessa coisa de uma análise das condições de trabalho, né, com essa ênfase aí nos adicionais. E essa análise desencadeou depois numa luta pela saúde. Então, foi um passo interessante, que normalmente seria um processo reparatório financeiro, que gerou uma mobilização muito forte, né, que envolveu até, na época, o candidato Hermílio de Moraes. O professor René Mendes deve lembrar da história, né? Hermílio de Moraes era candidato a prefeito e ele
esse tema da saúde e segurança na fábrica do Hermínio de Moraes, na nitroquímica, praticamente tirou ele da eleição. Quer dizer, ele estava em primeiro lugar, e eu acho que foi um dos primeiros momentos que essa questão da saúde, da prevenção, das condições de trabalho, aparece na agenda política do país, numa cidade importante como a capital de São Paulo, né? Porque esse assunto, né, a gente começou a estudar as condições de trabalho, reconhecemos lá na análise, né, com base nas informações que os trabalhadores nos davam, a gente conseguiu fazer uma análise mais profunda dos detalhes da intoxicação por disulfeto de carbono, né, e capturar, vamos dizer assim, as variabilidades, né, os momentos mais críticos da exposição, que identificou situação de risco grave iminente. Na época, o Argeu Quintanilha, que era o delegado regional do trabalho, interditou, a pedido do sindicato, a fábrica derrubou a interdição, né, rapidamente na justiça, os trabalhadores entraram em greve em plena campanha eleitoral do Hermínio de Moraes, né? Então, isso aí teve toda uma comoção, esse assunto vai para a pauta política, então é um momento muito interessante, e aparece um pouco essa ideia, né, da saúde é luta, saúde não se vende. Isso aparece em faixas que o sindicato levava para a porta da fábrica. Então, eu atuei junto com o Hélio Neves, né, um compadre meu, amigo, né, nessa questão. Ele foi retirado da perícia a pedido da empresa, porque ele ouvia muitos trabalhadores achando que ia contratar um engenheiro que não ia ouvir ninguém, né, ia agir como especialista. E eu fui lá fazer exatamente o que o Hélio fazia: ouvir os trabalhadores antes de fazer qualquer medição, né, de calor, de ruído, de produto. A gente conversava antes, né? Então, gerou esse movimento. Então, de um processo reparatório, que é complicado no meu ponto de vista, que é essa questão adicional, a gente passou por um processo de luta reivindicando melhores condições de trabalho na fábrica, com a paralisação que durou mais de 15 dias, não só no setor de fiação, que trabalhavam 600 trabalhadores, mas parou a fábrica inteira por 15 dias. Né? Foi uma greve assim, muito importante naquele contexto, né, de emergência. Isso aí acontece antes da Constituição, né? E esses trabalhadores, inclusive alguns delegados, foram para a Constituição. Eu, inclusive, fui delegado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vai gerar a Constituição de 88, né, com essas pautas e essa relevância, onde aparece um pouco essa ideia do movimento, do conceito, né, da saúde do trabalhador. É muito diferente da medicina do trabalho na empresa, ocultava trabalhadores, né, trabalhadores que tinham, por exemplo, queimadura química nos olhos, eram mantidos dentro da empresa, no trabalho, entre parênteses, compatível, para ocultar o diagnóstico, não emitir CAT. Dentro da empresa, eles ficavam num quartinho escuro, para não emitir a CAT. Isso é a prática da medicina do trabalho e da gestão da empresa na época. Então, a saúde do trabalhador vai trazer à luz, vai trazer esse processo, né, de adoecimento, né, e a importância do movimento sindical na construção do conceito da saúde do trabalhador. No sindicato, depois que fundiu o Sindicato Químicos e Plásticos, terminando essa fase aí da nitroquímica e tal, eu fui trabalhar os diretores do sindicato dos plásticos. Eles tinham uma demanda muito concreta, que era a acidentalidade nas máquinas injetoras de plástico. Uma máquina, uma prensa horizontal, né, tipo uma prensa hidráulica, horizontal, que funde o plástico, né, molda o plástico quente. Ao tirar esse molde, os trabalhadores, na maioria das vezes, tinham que acessar a zona de prensagem da máquina para extrair uma peça que ficava colada. E essa máquina sozinha, na época a gente conseguiu fazer esse estudo no Centro de Reabilitação Profissional da Vila Maria, nós constatamos que essa injetora de plástico, sozinha, representava quase 50% dos casos de reabilitação profissional em toda a região da Vila Maria. Não é Vila Maria, o Centro de Reabilitação da Vila Maria cobria praticamente toda a grande São Paulo. Então, uma máquina sozinha era
o motivo principal, era o principal motivo, 48% dos casos de mutilação que levava à reabilitação profissional. Que a máquina não só levava à reabilitação profissional, a pessoa perdia o braço direito, tinha que aprender a lidar com o lado esquerdo, enfim, tinha uma série de questões que geravam essa reabilitação profissional, motivada por uma única máquina. Isso aí gerou toda uma mobilização feita pelo sindicato, que conseguiu construir um arco, né, de uma costura, vamos dizer assim, envolvendo fabricantes de máquina, o sindicato da indústria, a federação, primeiro o sindicato de São Paulo, mas envolveu toda a federação estadual dos trabalhadores da indústria química e plástica, e construímos, num processo de 2 anos de negociação, uma convenção coletiva das máquinas injetoras de plástico, com cláusulas técnicas de proteção, barreiras, mas tinham também cláusulas, né, porque a máquina não tinha nenhuma norma, não tinha nenhum tipo de padrão de segurança, que máquinas trabalhavam praticamente com a porta aberta, né, era uma verdadeira violência. E nós chegamos a entrevistar uma trabalhadora que em 10, isso aí está num vídeo, inclusive, do Caco Barcelos, 10 minutos, eu vou ver se eu resgato esse vídeo, era aquele Globo, como é que era? Era um programa da Globo, vou lembrar o nome, mas ele fez um programa sobre acidente com máquina. E a gente indicou para ele, essa trabalhadora, que em 10 minutos de trabalho naquela empresa, ela perdeu o braço, perdeu os 2 braços numa máquina injetora de plástico. Então, toda essa mobilização. E o interessante assim, no começo dessa conversa, quando o sindicato nos procurou, com base até na experiência anterior dos laudos lá de insalubridade, né, eles falaram, nós queremos um projeto. Foi uma coisa interessante, eles não queriam um projeto de reparação, uma atuação para fazer laudo. O Lorival Batista, que era o diretor do sindicato, falou, não, nós queremos um projeto de prevenção para essa máquina. Você topa? Falei, opa, agora falou a nossa língua. Fala aí, Ivan. Essa história é uma belíssima história, foi contada no seu doutorado, depois foi publicada na forma de um livro que saiu pela LTR. A gente reforça o convite a todo mundo para ver esse trabalho, mas eu queria te pedir, para fechar essa intervenção, que você comentasse um pouco o que você lembra aí sobre como que esse tema da atuação dos trabalhadores, né, dos sindicatos de trabalhadores, foi abordado do ponto de vista da produção científica no Brasil. Eu lembro, essa história que você está contando foi uma história que você estudou no seu doutorado. Eu lembro que tinha um xará seu, o Repúlio, Rodolfo Repúlio, né, que foi uma pessoa que também estudou, não sei se foi mestrado, doutorado, o tema da atuação sindical dos trabalhadores, mas esse é um tema que ainda precisa ser mais bem tratado na nossa produção científica. Então, que você comentasse um pouco e lançasse aí um desafio para nossos futuros candidatos aí de pós-graduação e orientadores, para retomar esse tema, para a gente fazer um fecho desse tema aqui. O Rodolfo Repúlio, ele estudou, se não me engano, a atuação sindical, pegando a atuação de cipeiros. Ele fez um estudo, eu não me lembro se ele estudou também as convenções, né? Na verdade, esse assunto das injetoras eu tratei no mestrado. Um dos capítulos que a gente trata é da análise das convenções coletivas. A gente foi buscar nas convenções coletivas, em vários, nós pegamos o DIEESE tem um banco de convenções coletivas nacional, que é muito interessante. Lá ele vai mostrar as cláusulas, o que estão sendo negociado, o que se negocia, quais as abordagens, e lá a gente procurou investigar no banco das convenções, né, quais são as convenções que têm essa ênfase na prevenção.
não é? Em processos mais protetivos, né? Ou era mais reparação. Então, eu sei que tem outros estudos, né? Não é um assunto muito investigado, para está chamando a atenção para isso. Estou lembrando aqui, estou pensando aqui, lembrando, ela foi inclusive secretária do Trabalho na época do ministro lá, a Raquel Rigoto, estudou esse assunto, né? Não sei se é mestrado ou doutorado, a Raquel Rigoto estudou também a atuação sindical e ela fazia um pouco esse balanço crítico, né, das ações mais reparatórias. Então, é um assunto que precisa ser, eu concordo, né, que precisa ser melhor tratado no nosso meio, de ser objeto, inclusive, de estudo científico, né, o DIEESE tem muita produção sobre isso, eu acho que tem dados assim para serem explorados, que valeria também a pena abordar. Só para a minha percepção, aí não é um estudo científico feito sobre isso, né, mas a minha percepção é que tem ainda o predomínio de ações reparatórias, né? Então, a busca de compensações financeiras, eu acho que o próprio adicional é uma coisa assim, que está instituída, né, culturalmente entre os trabalhadores, nas direções, né, mas ele é uma armadilha, né? Ele embute essa ideia, esse conceito de que a saúde é um objeto comercializável, né, que os corpos têm preço, né? Então, eu acho que isso é uma armadilha muito grande que cria toda uma dinâmica, não que ele desobriga a empresa de fazer o que tem que fazer, mas cria um movimento de compensação, no meu ponto de vista, muito complicado, e eu sinto que esse assunto é muito pouco debatido, né, e teria que ser liderado pelos dirigentes sindicais, um movimento no sentido de afastar esse legado aí, né, da monetização da saúde, né? Então, eu até fiz aqui uma provocação para o Pará, não sei se eu consigo mostrar aqui pelo menos um slide. Eu faço uma tentativa, até no debate que a gente fez agora, no 28 de abril, aqui com o sindicato, foi muito interessante a reunião, Pará, foram 20, deviam ter umas 40 pessoas aqui, dirigentes sindicais da região de Piracicaba, foi um evento no Sereste, para discutir um pouco a prevenção, né? 28 de abril me encomendaram esse tema, desafios para a prevenção. Aí eu pensei um pouco, fiz um pequeno slide mostrando o que eu entendia sobre prevenção e reparação. Não sei se eu vou conseguir. Não, deixa eu te pedir um favor aí. Fala. Eu vou te pedir para a gente pular essa parte. Nós estamos em cima da hora aqui. Eu vou tá certo. Para reservar esse tema aí, e a gente, na próxima gravação, retoma esse tema, que é um tema interessante de ficar na nossa agenda. Então, te pedir, Legal. se você quer fazer algumas palavras finais, você fazer, está em cima da hora para você ir para a reunião que você já anunciou que vai ter que sair, e eu continuo com o Renê aqui. Eu acho que só para finalizar aqui, eu acho que essa questão, né, que nós estamos falando aqui, né, dos desafios da atuação sindical, ela tem muito link com o ponto seguinte que o professor Renê vai falar, né? Que tipo de movimento social a gente precisa fazer pela prevenção e como... porque a prevenção é um desafio muito maior do que a reparação. A reparação você delega para o especialista, você delega para a justiça, né? Ela vai contra aquilo que foi preconizado lá atrás, até pelo movimento operário italiano, que é o princípio da não delegação. Então, você delega para outros e o trabalhador fica numa posição passiva, né? Mesmo que seja um sujeito de direitos, ele fica passivo, né? A prevenção requisita, essencialmente, a ideia da não delegação, ou seja, da participação direta, né? E tem a ver com o próximo tema, que o professor Renê vai falar, que é a questão de como colocar esses assuntos na agenda política. A gente fez aqui, só para finalizar, encerrando, nesse processo de discussão
eleitoral, no nível municipal, nós fizemos movimentos aqui em Piracicaba muito interessantes. Por exemplo, nós fizemos, através do CONESP, na época era o Conselho de Saúde do Trabalhador, né, que hoje seria o ASSIST, né, nós participávamos dirigentes sindicais, técnicos do serviço, de vários órgãos, do Ministério do Trabalho, nós elaboramos uma carta, né, e fizemos audiências com todos os candidatos a prefeitos para, primeiro, trazê-los pessoalmente para o debate para discutir a saúde do trabalhador no município, os desafios, o que fazer para, primeiro, preservar o serviço do Sereste, mostrar o serviço do Sereste, ou seja, ter um reconhecimento desse assunto na pauta política, né, e fazer um movimento de prevenção envolvendo a agenda política. Então, foi muito interessante e teve a participação dos sindicatos, foi essencial para trazer, inclusive, os candidatos a prefeito. E nós conseguimos trazer, né, fisicamente, né, em audiências na Câmara Municipal para debater essa carta. E aqueles que concordavam com a carta podiam fazer sugestão, a gente mandava antes, né, para a assessoria, aqueles que concordavam assinavam publicamente com imprensa. Não, nós estamos aderindo aqui à Carta pela Prevenção, saúde é vida. Né? Então, era uma chamada assim, que a gente fez durante muito tempo aqui, foram várias eleições que a gente conseguiu fazer esse movimento. Eu parabenizo aí a frente, né, a Frente Ampla em defesa da saúde do trabalhador e da trabalhadora por essa iniciativa. Infelizmente, tem que sair aí. Perfeito, René. Prefeito Rodolfo. O René já teve mais ou menos uma introdução aí para te convocando, René. Vou te lembrar de abrir o seu microfone para agora contar um pouco para a gente assim, dessa iniciativa da Frente Ampla nesse tema das eleições presidenciais. Pois não, obrigado. Eu queria primeiro agradecer ao Rodolfo, entendendo que ele precisa sair, em função de um compromisso que ele anunciou, então fique à vontade, já estamos preparados para a sua necessidade de trabalho. Obrigado, parabéns pela sua entrevista, pelo seu depoimento, muito importante. Vivi quase tudo isso, você falou em 86, 87, e me lembro tudo isso que você contou, não só ouvi, como vivi bem de perto. Mas então agora prossiga seu trabalho e nós vamos seguir aqui juntos com o senhor Deberto. Então, eu queria, nesse momento, então, agradecer essa oportunidade, né, que me é concedida por gentileza e cortesia do Fórum, e na pessoa do professor Deberto, que eu sempre chamo ainda de Deberto, embora para os íntimos ele seja o Paraíba ou Pará. Essa oportunidade é importante porque nós estamos exatamente, creio, no meio do processo que ele já antecipou, e eu vou fazer um breve relato, porque o processo só terá validade se alcançar o objetivo previsto, né? Então, antes disso, eu queria lembrar a todos que estão nos ouvindo nesse momento que a Frente Ampla é um movimento social que tem 2 anos e pouco de história. Começou há 2 anos, no início de janeiro do ano 2020, e começou por uma proposta da Abrast, no início de uma gestão que eu fui o presidente, quando tomei posse em dezembro de 2019. Nós já havíamos preparado isso com várias outras entidades, fizemos o anúncio de um movimento que incluísse ou que trabalhasse num coletivo de entidades, associações, de movimentos populares, os movimentos sindicais, sindicatos, centrais sindicais, e também os grupos de pesquisa, grupos de estudo, enfim, um leque muito amplo que foi aberto de convites e também, em seguida, de adesões, né? Destaco aqui que, após a proposta da Frente Ampla, feita pela Abrast para uma Frente Ampla,
as primeiras adesões foram exatamente do Fórum Acidente do Trabalho, Fórum AT, e da ABREA, e do Fórum Intersindical Saúde, Trabalho e Direito do Rio de Janeiro, e depois o DIESAT, e assim vieram sucessivamente as adesões, a participação desse movimento social, que chegou a um ponto aproximadamente de 50 e poucas entidades, que têm se estabilizado por aí ao longo desses 2 anos. Lembro também que nós nunca nos encontramos fisicamente, presencialmente, até porque a data que foi anunciada para o início físico desse movimento um coletivo de coletivos, né? Coincidiu com o início da pandemia, infelizmente, dia 18 de março do ano 2020, na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, seria o lançamento, e poucos dias antes houve o impedimento e o encerramento das atividades presenciais, que praticamente se arrastou por 2 anos. Então, nós estamos sem nos reunir presencialmente ao longo de 2 anos. Por outro lado, a eclosão da pandemia nos forçou e nos oportunizou, da Frente Ampla, a ser ativa, né? Ser ativa, porque logo cedo foi entendido que se tratava de uma pandemia de forte determinação social e com importância muito grande para a categoria trabalho e, sobretudo, com a exposição óbvia de trabalhadores assim chamados essenciais, que foram os mais expostos, os que mais adoeceram e também foram os que mais morreram. Então, nós tínhamos uma pauta, vamos dizer, óbvia de mobilização nacional, óbvia, infelizmente, e que praticamente nos ocupou a agenda por todo esse período de quase 2 anos, né, de pandemia. Bom, tudo isso para dizer que, ao completar esta fase, vamos dizer, intensiva, vinculada ao contexto de pandemia, a Frente Ampla sentiu que estava na época de agora ter uma motivação, desafios mais prospectivos, né? Não emergenciais apenas na pandemia, mas mais prospectivos, mais construtores de uma política de ideologias de prevenção, culturas de prevenção. E então, no ano passado, 2021, na altura do mês de setembro, foi feita uma proposta que a Frente Ampla se estruturasse, se organizasse, se mobilizasse em torno do ano eleitoral que emblematicamente iniciou dia 2 de outubro do ano passado, 2021. Naquele dia 2, fizemos um evento nacional, sempre por via Zoom, por via de outras... E naquele evento nós éramos mais de 50 pessoas, tivemos evento com 80 pessoas, justamente colocando esta proposta, colocando essa mobilização e sempre tendo no debate, né, as representações da Frente Ampla. É uma frente plural. Primeiro é que é plural no sentido vamos dizer, da natureza das instituições, das entidades, dos movimentos que fazem parte, são chamados integrantes. Não temos nada assim de hierarquia, quem está acima, não, todos são iguais. A própria frente não é nenhuma pessoa jurídica, não tem CNPJ, é um movimento social horizontal, coletivo, um coletivo de coletivos, digamos assim. E então essa consulta teve essa pluralidade de participação nas reuniões preparatórias e também plural no sentido da eventual divergência de opiniões ou diversidade de enfoques, e também plural no sentido dos nossos vínculos com atividades político-partidárias. A Frente Ampla ela é anunciada e se coloca como suprapartidária, mas não quer dizer, não é apartidária e nem vamos dizer, alienada da intensa vida partidária. Nós, as pessoas, temos vínculos, temos atividades, temos filiações diferentes, né? Eu mesmo sou filiado a um partido político, mas isso não vem ao caso na Frente Ampla. Eu tenho a minha militância e a Frente tem N militâncias, porque somos cerca de 50 entidades e mais ou menos umas 180 pessoas
que estão ativas nesse movimento. Mas tudo isso para dizer que o arranque foi dado dia 1º de outubro, e desde então começamos um processo também de debater pautas, né? Pautas possíveis. Nós colocamos até uma expressão, bandeiras, pautas, temas mobilizadores, temas em que a Frente Ampla propõe, que a Frente Ampla apoia, que a Frente Ampla, de alguma forma, vamos dizer, está alinhada, né? Que a Frente não é um monobloco, a Frente é um plural que busca aquilo que é essencial. Nesse sentido, então, queria dizer que isso foi um processo de consulta, criamos um mecanismo de consulta, recebemos centenas de sugestões, e o que poderia ser aquilo que é essencial. Como já foi dito pelo professor Deberto no começo, a Frente Ampla estaria, vamos dizer assim, catalisando, mediando, intermediando essas forças sociais, no sentido de levar propostas, levar temas, levar pontos, levar, vamos dizer, pleitos, aquilo que nós temos chamado de essenciais, que nos unem. Eu digo isso, nos unem porque na saúde e segurança dos trabalhadores, seja como um campo, vamos dizer, teórico, um campo acadêmico, como também uma área de atuação político-institucional, há divergências, há diversidade, há histórias de vida diferentes, há papéis institucionais diferentes. Por exemplo, nós temos uma associação dos promotores do Ministério Público do Trabalho, né? Dos procuradores do Ministério Público do Trabalho. Os procuradores, em si, eles, por restrições da sua carreira, talvez não possam, vamos dizer, opinar diretamente ou assinar enquanto procuradores, mas eles têm uma entidade que os representa e que tem liberdade para expressar as suas opiniões. E assim, centrais sindicais que eventualmente não coincidem ou têm histórias e trajetórias diferentes, elas estão se encontrando no essencial. Então, nesse sentido, nós estamos agora na etapa, eu estou falando agora em comecinho de maio, né? Nós estamos trabalhando nisso desde outubro do ano passado. E desde mais ou menos começo de janeiro, esse processo de consulta e mobilização e reuniões, onde o professor Deberto é um dos mais ativos, junto comigo, nessa mobilização e no trabalho preparatório, né? Nós estamos recebemos dezenas de temas, agrupamos por alguma afinidade, algum critério de sistematização, e a Frente está trabalhando nesse momento com 8 temas, grandes bandeiras, e 8 grupos de trabalho. Nós estamos trabalhando desde mais ou menos mês de março, já instituídos ou organizados. Eu estava contando ainda hoje, antes dessa entrevista, eu estava contando que há mais ou menos 80 pessoas diretamente mobilizadas. Uma média de 10 por grupo, são 8 grupos. Um grupo tem 12, outro tem 9, outro grupo tem 10, ou tem 11, ou tem 8. A média é em torno de 10 por grupo, 80 pessoas mobilizadas. Esse é um papel da Frente Ampla. Como conseguir mobilizar 80 pessoas e que representam, no mínimo, umas 40 instituições ou entidades diferentes das 50 e tantas. E em torno de, vamos dizer, propostas que sejam de algum consenso, né? Isto é um mérito desse movimento social chamado Frente Ampla. Nesse sentido, então, eu quero, praticamente já resumindo, dizendo, nesse momento, começo de maio, nós estamos agora recebendo os trabalhos, as propostas dos grupos, né? Os grupos receberam um roteiro, vamos dizer, básico de como deveriam trabalhar, ou o que deveriam produzir, basicamente um pequeno documento de contextualização da problemática que eles estão analisando, e depois as propostas, né? Quais são as propostas, seja em linhas gerais,
sejam temas conceituais importantes. Em terceiro lugar, aquilo que tem tradução imediata para ser mudada, como, por exemplo, mudanças de lei, criação de, vamos dizer, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, o que, por exemplo, deve ser modificado, seja alterando a lei, seja alterando até as emendas constitucionais que foram aprovadas, que são lesivas, né? Como é o caso, por exemplo, da emenda 95/2016, entre outras, de sorte que esse terceiro bloco já é pautando, e o quarto são anexos ou informações. O que se quer com isso? Se quer, primeiro, ter um consenso, vamos dizer, programático de um coletivo de coletivos, comprometido com a defesa da saúde dos trabalhadores. Segundo, se quer alcançar, e agora nós estamos nesse momento, mês de maio, é o mês da transição, à frente tem agora, já está até o final desse mês, deverá ter esse elenco de propostas, posso mencionar depois algumas, mas quero dizer que a fase mais difícil está por vir, que foi isso que foi mencionado pelo Rodolfo agora há pouco, que é depois abordar os candidatos e candidatas, né? Desculpa. Abordar candidatos e candidatas, obter compromissos, né? Compromissos. Nós estamos trabalhando com um olhar para o Executivo Federal, principalmente, né? Presidência da República, para o Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, eventualmente em alguns estados para os governadores e também para as assembleias legislativas. Mas esta abordagem principal é com os postos majoritários nacionais, dado que globalmente é uma matéria de interesse nacional federal. E então haverá naturalmente diferentes estratégias de aproximação, de negociação. Eu sei que há muitos de nós que têm trânsito com candidatos ou com comitês assessores dos candidatos e candidatas, mas assim à frente vai naturalmente buscar não só transmitir, como também negociar, e se possível, isso que o Rodolfo tinha mencionado, conseguir compromissos públicos, né? Com pautas públicas. Aqui não tem nada clandestino, nada feito, vamos dizer, em meia boca ou de forma clandestina, ou de negociações por baixo do pano. São pautas públicas, busca-se compromissos públicos e sobre agendas de interesse da classe trabalhadora, pela defesa da sua saúde e na perspectiva da saúde, na perspectiva do trabalho, perspectiva do seguro social, e como mencionei, organizados em 8 grandes bandeiras, grandes temas. O desafio maior está por vir, porque ideias, felizmente, a maior parte dos grupos tem representação sindical, tem representação de outras organizações populares e de representação dos trabalhadores, como, por exemplo, a Pastoral Operária, que tem presença em 3 grupos, pelo menos, inclusive coordenou um dos grupos, que é o Grupo 3, e outros movimentos sociais, né? Então, assim, nós não temos a pretensão de falar em nome dos trabalhadores, nós estamos, na verdade, fazendo essa mediação, vamos dizer, esta forma de mediação, de trazer dialogar com os movimentos sociais, de trazer a academia, de trazer as representações profissionais para um diálogo muito perto, justamente, da classe trabalhadora, seja ela representada pelos sindicatos, seja ela de outras formatações, como, por exemplo, 50%, pelo menos, da força de trabalho não está sindicalizada e nem é representada pelos sindicatos, como, por exemplo, várias categorias informais, como são, por exemplo, os entregadores ou os trabalhadores que utilizam aplicativos e plataformas digitais, que talvez é um dos maiores desafios. Então, Deberto,
E, Carlos, nós estamos com desafios maravilhosos, né? Eu acho que nunca fizemos isso com tanta, vamos dizer, primeiro, tanta estruturação, segundo, tanto entusiasmo, né? De competência, mas não haverá sucesso se não conseguirmos pendurar o sino no pescoço do gato, ou da gata. René, você acabou, agora no final, estava falando de próximos passos, e aí eu queria te pedir que comentasse, já temos um dia de um evento da frente, né? Então os integrantes da frente vão ser apresentados a um esboço preliminar da versão do documento síntese, né? Você podia comentar essa data, mas outra coisa que eu queria que você comentasse era justamente essa riqueza da pluralidade da participação dos grupos e das contribuições, porque a pandemia, com todos os impactos que ela trouxe no sentido de nos isolar, de nos colocar nos espaços mais fechados, né? Ela não impediu, pelo contrário, né? Houve uma difusão do uso dessa tecnologia que nos permite até um diálogo como o que estamos fazendo hoje aqui, eu em Botucatu, você em Santos, o Rodolfo estava lá em Piracicaba, né? E essa pluralidade, ela se deu tanto com a multiplicação de espaços dentro da própria academia, né? Como também em outras diferentes instituições. Eu sei que você acompanha um grupo o Vitor Filgueiras, por exemplo, que agora eu fico na dúvida se é a TVT, qual é o grupo, se é alguma coisa ligada ao CESIT. A gente foi multiplicando esses interlocutores, né? O trabalho que o Instituto Trabalho Digno realizou, né? O ITD, que tem hoje o Cienza como seu presidente, mas do movimento sindical, por exemplo, eu não conhecia o José Reginaldo, e a gente se conheceu nesse movimento, mas muitos outros representantes de movimentos populares, e foi muito importante ver que a ideia, lançada a ideia de um espaço de debate, de coleta de contribuições, era algo que atendia assim como você citou, né? Olha, a gente sair de um momento mais reativo de pandemia para um momento mais propositivo, a sociedade e esses atores, interlocutores estavam sedentos por esses espaços de participação, e é importante que eles sejam múltiplos. Tem as centrais sindicais estão enfrentando o mesmo tema, entidades profissionais e tantas outras enfrentando. Então, como foi para você o encontro e a percepção desse caldo que está... Muito bom. Obrigado pela provocação. Eu vou começar por uma falha minha que houve aí na descrição das adesões institucionais. Você mencionou de passagem o ITD, Instituto Trabalho Digno, e eu queria dizer que foi também no comecinho, né? Nós estávamos em fevereiro de 2020, nós conseguimos uma adesão, ainda na pessoa do nosso companheiro Fernando Vasconcelos, que estava na transição de Salvador para Portugal, onde permaneceu um ano e tanto lá, e depois na figura do nosso querido companheiro, engenheiro e professor Luiz Alfredo Cienza, né, em Porto Alegre. Fernando está em Salvador, depois no Porto, e Cienza em Porto Alegre. Então, esta agora vem, então, primeiro, eu vou tirar
resposta que você perguntou. Há uma data, sim, 16 de maio, é uma segunda-feira, está próxima essa data, falta pouco mais de uma semana, às 17 horas, é uma grande convocação para todos os integrantes e apoiadores da Frente Ampla, apoiadores e apoiadoras da Frente Ampla, onde, então, você e eu vamos fazer uma espécie de síntese, né, do trabalho dos grupos e as principais propostas, até para obter uma legitimação do próprio coletivo, né? A Frente Ampla não tem assim um colegiado, não tem uma diretoria, não tem um conselho, ela é formada pelas pessoas que a integram e que representam entidades ou instituições, elas serão então consultadas e será a oportunidade de obter a legitimação daquilo que já foi legitimado em nível dos grupos, né? Dia 16 já fizemos a primeira chamada, vamos fazer a nova chamada em relação a isso. Mas em relação ao que você conversou, eu diria que, assim, primeiro que houve um feeling político do começo da gestão da Abrast, quando eu assumi a presidência em dezembro, até por sugestão de uma ou duas pessoas, que eu devo fazer o reconhecimento, gostaria de fazer o reconhecimento público, que é a professora Elizabeth Costa Dias, da UFMG, e do professor Luiz Carlos Fadel. E Fadel, inclusive, estive na casa dele e almocei com ele, e a ideia era conseguir alianças iniciais, porque a tese era assim: mais uma entidade que vai ficar aí no pedaço, como a Abrast, que era nova, tinha 2 anos, e então agora tem 4, mas também é nova e jovem, não vai fazer diferença. Só haverá alguma diferença se nós conseguirmos unir e ampliar um movimento social de aproximação de muitas representações sociais, sejam das profissões, sejam das entidades associadas, vamos dizer, das categorias profissionais, sejam os próprios trabalhadores, sejam as atividades acadêmicas, de pesquisa, as iniciativas de grupos de estudo, enfim. E essa foi uma proposta que nasceu praticamente com a professora Elizabeth e com o professor Fadel e comigo. Só que nós não prevíamos a grande desgraça da pandemia, que foi anunciada no Brasil a partir de março seguinte, né, do ano 2020, e que, por isso, nós tínhamos já até anunciado um evento presencial em São Paulo. Mas esta grande tragédia da pandemia, como você já disse, nos oportunizou, primeiro, assim, o começo imediato, sem pauta ainda. Segundo, com o uso de tecnologias que ainda não eram tão amigáveis ou nem eram de uso corrente, como, por exemplo, essas que estamos utilizando nesse momento e que foram avanços e que fizeram com que a possibilidade de reunir mais pessoas, mais entidades, mais de um país, e mesmo tivemos muitos eventos internacionais, né, latino-americanos, eu mesmo participei em eventos com a Argentina e com todos os países latino-americanos e outros níveis internacionais também, mas muito latino-americano, foram oportunizados por essa tecnologia de algo possível de nós nos vermos. Então, a questão, por exemplo, de trabalhar com um coletivo de entidades, uma tem a sede em Salvador, outra tem em Porto Alegre, como recebemos, por exemplo, do Paulo Antônio Barros Oliveira, que estava também representando a Abergo na ocasião, agora a presidenta está em Curitiba. Não vai fazer diferença nesse momento, porque esta tecnologia foi útil para um projeto interinstitucional, um projeto, vamos dizer, de um coletivo virtual, embora todos nós, ou quase todos nós, já nos conhecêssemos, mas como você bem mencionou, isso de alguma forma facilitou e oportunizou, inclusive, conhecer outras pessoas, né? Eu costumo dizer que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e até eu diria, talvez, que eu sei fazer, mas trazer gente, conversar com gente, unir pessoas, trazer pessoas. E fiz isso, por exemplo, no projeto do dicionário, que tem 522 autores e autoras, que é um coletivo grandinho, né?
e que me deu uma satisfação muito grande, e esse é o primeiro comentário. E o segundo comentário foi... É o seguinte, eu tinha previsto aqui 1 hora de duração, e provavelmente cai agora? Talvez caia agora. Deixa eu dizer um minutinho, uma palavra só. E juntamos também a outras áreas fora da saúde, a área do direito, a área da política. E, então, esse é um grande ganho da Frente Ampla, de dar-se conta de que a atuação em saúde do trabalhador e trabalhadora depende dos determinantes. Se não houver a atuação na causa ou na causa das causas, que é essencialmente política, e da economia política, e da sociologia, e vamos dizer, não haverá impactos. Portanto, a frente está ensaiando essa visão de ampliação das forças, começando antes do que normalmente os da saúde, que recebem mais as consequências. Você também trabalha com essa visão, e a frente está nos ensinando isso, da atuação preventiva, da atuação política. Vou terminar com isso. A atuação política é macro, e também no nível micro, que já foi mencionado pelo Rodolfo, é essencial no nosso campo e frente aos nossos problemas, principalmente na atualidade tão adversa e tão grave. Obrigado. Muito obrigado por essa contribuição. E quando a gente editar esse evento e coloca, vamos ver se até o começo da semana, a gente coloca no site, eu volto a te falar. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu estou com medo que caia aqui, porque é o Zoom que criou uma... De minha parte está ok, eu agradeço a oportunidade e vamos nos falando e nos vendo. Obrigado. Vamos encerrar. Boa tarde, um abraço, obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, estamos então encerrando aqui esse encontro que a gente volta a fazer em outros momentos do portal do Fórum AT, e agradecendo muito ao professor e amigo René e ao Rodolfo pela participação aqui. Até a próxima.